Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginam. Hoje converso com o Rodrigo Bucchignani, que é advogado e empreendedor do terceiro setor. Rodrigo é do circo e tem uma história fascinante relacionada à arte da rua. Mais um Leadercast. A pessoa que veio aqui hoje é interessante porque ele chega para conversar comigo, ele já vem rotulado, né? Na camisa dele está escrito assim, artista. Olha que responsabilidade. Eu vou começar o programa com aquelas 3 perguntas tradicionais. Para todo mundo eu digo a mesma coisa. Essas são as perguntas mais difíceis do programa, então você, por favor, capriche para acertar logo na abertura, né? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Olá, Luciano, olá a todos. É um prazer estar aqui. E me chamo Rodrigo Guimarães Bucchignani, tenho 36 anos e trabalho com efetivação do direito, seja por meio do circo ou seja advogando. Um advogado que trabalha também com circo. E você pergunta pro cara o que você faz. Eu estou esperando ele vir falar para mim assim: eu sou animador, eu sou palhaço, eu sou equilibrista, eu sou apresentador. E o cara chega para mim e fala assim: não, eu sou advogado e lido com direito. Cara, que mistura é essa, bicho? Eu sempre fui estimulado a seguir paixões. E fui criado numa família, num ambiente de amor, onde desde a infância sempre fui estimulado a trabalhar a abstração e a reflexão. Então, com 7 anos de idade já escolhi que queria fazer o direito. E sem saber, por frequentar circo, quando eu tive a oportunidade aos 16, comecei a aprender e não larguei mais. Que família é essa, cara? O que seu pai era? O que sua mãe era? O meu pai é administrador de empresa e minha mãe é assistente social. Então, sempre fui estimulado ao trabalho e ao estudo. E ao trabalho e estudo com responsabilidade, também pensando no outro e que uma qualidade de vida está numa comunidade, não no indivíduo. Cara, você fala pra mim, pra eu pensar em 2 coisas que são muito diferentes. Eu vou dizer o seguinte: primeiro é um engenheiro e um artista de circo. Segundo é um advogado e um artista de circo, né? Eu não consigo ver coisas mais diferentes que essas. E essa tua combinação, eu quero explorar um pouquinho dela, né? Primeiro eu quero saber o seguinte: o que te leva pro direito? O que me leva para o direito é o sentimento de justiça, o sentimento de indignação, o sentimento de que eu posso realmente mudar o mundo. E o direito é uma ferramenta para isso, bem como a arte, muito mais forte, eu diria. A arte surge na tua vida antes ou depois do direito? Surge junto. Porque na infância nós somos expostos a várias realidades, né? Então não tenho ninguém na família que é jurista, que trabalha com direito. Um primo, uma tia, mas a minha influência é de televisão e de livro, filme, do direito e do circo, da família indo ao circo, né, na infância. Então eu acho que eu fui exposto a essas 2 realidades. E quando a personalidade ali lá pelos seus 7, 10 anos já começa a se formar, eu optei, é isso que eu quero, né? Quero trabalhar com a justiça. E então, o circo veio depois. Legal, então é isso que eu queria pegar com você. Porque essa decisão de você fazer direito, ela deve ter pintado na tua vida. Tá bom, olha, gosto daquilo, acho legal, mas chega um momento que você vai falar assim: muito bem, vou me matricular na escola. E você aí devia ter 18 anos de idade, 17, sei lá. Com 7 anos de idade, num domingo de manhã, família ainda dormindo, eu desci a sala e liguei a televisão. E tava passando o filme Julgamento em Nuremberg.
Sim. Isso eu tinha 7 anos. Sim. Não entendi nada, mas aquilo me mexeu de tal forma que é isso que eu quero para a vida. Então eu já direcionei a vida focada para as ciências humanas. Sim. E a aplicação do direito. Pô, que interessante, cara. Isso já é um planejamento estratégico que surge lá atrás, cara. Porque você junta duas disciplinas que normalmente andam separadas, né? Elas até não se conversam muito, elas não se falam muito, né? Mas você já teve uma visão interessante, que era usar o direito como uma ferramenta para poder, digamos, eu não sei se está certa essa aspa que eu vou botar aqui, né? Defender essa questão toda da liberdade de tomar as decisões, de você poder usar o criativo e tudo mais. Estou certo eu? Super certo. O trabalhar com a arte significa o quê? Estimular a livre iniciativa, estimular a criação, estimular o rompimento de determinadas barreiras morais. A arte tem a função de cutucar a sociedade para a reflexão. E o circo faz isso há milênios. Sem dúvida. Você estudou direito onde? Na FMU. Minha pós-graduação em direito tributário voltado para incentivo fiscal à cultura na FMU em 2008. E concluí o mestrado semana passada na PUC em liberdade de expressão artística no espaço público, uma interpretação constitucional. Meu pai do céu. Cara, vamos vai dar um samba bom aqui hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você está frequentando uma escola de direito, sentado no meio de 40 carinhas, 30 carinhas, 50, sei lá quantos eram, onde esse teu discurso não cai muito bem. Eu imagino que você devia estar... O pessoal não entendia muito bem o que é que você estava fazendo lá. Era assim? Existia? Sim, você conseguia até ver? Hoje. Continua, deve ser assim. Entrei na faculdade de Direito em 2001. E já estava no circo. Então, primeira semana de faculdade, eu andei de perna de pau no pátio da faculdade. Festas universitárias, jogos jurídicos. Eu sempre fui e levei malabares, cuspia fogo, andava de perna de pau. Então, nesse sentido, eu consegui muita abertura com os alunos e com a faculdade. No entanto, quando eu abria a boca, né, e defendia a liberdade de minoria, de qualquer uma, a livre possibilidade de emitir opinião, romper paradigmas, buscar exigir do professor explicação melhor. Então os alunos não me entendiam em muita coisa, os meus colegas de sala, e até hoje, né, me taxavam de coisas que... preconceituosas, coisas do século passado, né? Porque eu estou falando de minoria significa que eu concordo com ela? Não, significa entender que tem o espaço do humano, que todo mundo tem o seu lugar. Mas, por outro lado, professores, que são juízes, desembargadores, promotores, advogados, todos me acolheram. Todos me deram o conforto e o espaço para eu desenvolver essa junção entre direito e arte. Né? Como é que é ser o diferente da turma, cara? Você ser o cara que quando você chega, você sabe que os olhares não são os mesmos olhares que todo mundo dá um pro outro, porque afinal de contas são todos iguais. E aí aparece esse louco. Aí aparece alguém de bermuda com Rastafari entrando numa sala que tá todo mundo engravatado. Pois é, cara. E aí? Como é que é isso? Olha, o que me ajudou era o fato de eu ter levado o entretenimento, o circo para dentro da faculdade, dentro das festas. Sim. Então isso criou uma aceitação. Ele é o artista, ele pode. Que é o equivalente àquele esquema do... Se eu sei jogar... Meu filho foi para os Estados Unidos e foi fazer um intercâmbio lá, foi para Chicago, se enfiou numa escola lá no centro de Chicago. Foi difícil ele se enturmar ali, porque era um brasileirinho branco numa escola com a maioria de negros. Ele tratando todo mundo igual, porque é o esquema do brasileiro. E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz é pegar o cabelo dele, fazer o cabelo dele trabalhado que nem cabelo de negro, e ele vira uma figura que ninguém entende, porque é um branco que está como negro e não é negro. Isso. E está como... Então ficou uma confusão. Até o dia que botaram uma bola na frente dele e ele começou a jogar bola, cara. E aí, bicho, era o craque do time. Aí foi aceito. Pronto, foi aceito por todo mundo, né? É isso. Então, cara, que interessante esse negócio do imaginário. Pois é, mas de você... no momento em que você manifesta um talento, que é um talento que não é comum a todo mundo, você automaticamente passa a ser aceito por aquele grupo. Mas ser aceito é uma coisa.
ser levado a sério é outra, né? Como é que você lida com isso aí? Até o momento que você tem que provar. Durante o 2000 eu iniciei faculdade e junto com isso eu fui pro Farol, jogar malabares no Farol. Uhum. Na Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Pra quê? Eu precisava treinar malabares. E treinar com malabares de fogo significa custo. Sim. Então eu não tinha dinheiro para ficar treinando no parque. Então o que eu optei? Ir pro Farol, que lá eu ia ter o dinheiro do querosene, da condução e do alimento. Então eu não posso deixar de fazer um comentário aqui. Atenção, você que, como eu, é um coxinha e está nos ouvindo aqui agora no seu carro, você parou no Farol e tem um carinha jogando malabares na tua frente aí. Esse cara pode ser um estudante de direito que está ali honestamente trabalhando, e essa moedinha que você vai dar para ele aqui agora, ele vai usar para pagar as necessidades dele, inclusive para poder continuar fazendo o curso de direito dele. Olha como essas coisas mudam a perspectiva da gente, né? Mas muito bem, você vai eu estava esperando que você dissesse para mim que você se formou em Direito, pegou o diploma e foi cuidar da sua vida, mas não, você fez a pós, você fez um mestrado, é isso? Saí da graduação com um livro publicado. A minha monografia, sim, que no primeiro momento chamou Direitos e Garantias para o Circo, sim, sobre o enfoque do patrimônio cultural, imaterial e da ação popular, ganhou um prêmio do governo federal que viabilizou a publicação e que veio se chamar A Palhaçada no Direito, o Jurídico no Circo. É o nome do livro? É. A Palhaçada no Direito e o Jurídico no Circo. Cara, que interessante. Então, o respeito, é claro que trabalhar com arte na sociedade, muita gente ainda não acredita, mas São Paulo é uma cidade conservadora. Então, quando o ser humano que se propõe a fazer qualquer coisa tem uma postura de dignidade, uma hombriedade e uma educação, o respeito vem. Sim. Ele vai encontrar uma fase de conflito, de não entendimento. Que é o choque, né? É o momento do choque. Sim. Mas o circo e o direito ensinam a resistir. E com o tempo, e com as pessoas vão vendo que aquilo que você fala é aquilo que você vive, aí o respeito vão vindo e as coisas vão acontecendo. Sim. Você pratica o direito hoje? Você advoga? Você tem um... Advogo, tenho escritório. Sim. Advogo para a arte, para o entretenimento. Sim. Né, em todos os seus aspectos. O artista está tocando, a vizinha chamou a polícia porque tem barulho. Sim. Tô lá ajudando o artista. Sim. É para analisar um contrato com uma grande gravadora. Vamos ver aqui os aspectos de direito autoral, Legal. os aspectos de licença, os aspectos de liberdade artística, os aspectos de controle da dimensão de onde que está indo essa assinatura. Tá bom, é para o meio virtual, mas virtual onde só Facebook, tratar essas balizas, né? Então, ser artistas e produtor ajuda também desse outro lado, de saber a complexidade que é, né? Tanto um quanto o outro. Que coisa interessante você está me contando. Eu tô viajando aqui, né? Eu consigo ver você num determinado momento dividido em dois, quer dizer, um lado é a tua mente racional tomando a decisão de seguir pelo direito, porque aquilo vai ser uma tremenda ferramenta para você lá na frente. E do outro lado eu vejo o coração abraçando a arte, abraçando o circo e falando, cara, é aqui que eu quero. A minha caixa de brinquedos é o circo, minha caixa de ferramentas é o direito, né? Como é que você contrabalançou essas duas coisas, cara? Porque normalmente é complicado, as pessoas tendem a jogar tudo no lado só e deixar o outro. Como é que você equilibrou essas duas coisas ao longo da vida? Bom, eu nunca tive carteira assinada, então eu nunca fui empregado de ninguém. Então, eu fui formado para ter um espírito livre, de seguir minha paixão. E minha paixão também significa estruturar o meu negócio. Sim. Então, desde a infância, eu sempre fui disciplinado com dinheiro. Seja o dinheirinho do final do ano que ganhava do tio, eu dividia em 3. Uma para eu usar agora para comprar bala, o outro para daqui a alguns dias e o outro para um tênis que eu queria, que eu só sabia que ia ter no final do ano. Então eu passava o ano inteiro nessa didática. Quem te ensinou isso? Aprendi em casa e desenvolvi sozinho, né? Sim. Assim, seja pelas necessidades que a família viveu ou pelos locais de ensino como meus pais me colocaram, né? Estudei na Escola Pacaembu, depois estudei no Dante Alighieri, depois eu fui pra FAP, depois fazer Direito e estou fazendo Direito na PUC. Então,
eu já parto de bases de partida de ensino que já estimulam também ao empreendedorismo. Tem um medo enorme, de não conseguir pagar a conta, de não conseguir estruturar a família, de não conseguir... Mas se até hoje eu estou conseguindo conciliar e tá abrindo portas, seja do plano do direito, dentro da própria OAB, que a gente está numa batalha de criação de uma comissão para estudar melhor o que significa o circo, parques, enfim. E a gente espera que a OAB aprove, como também na militância direta, de socorrer o artista, ou como produtor, né? Que agora que a gente tem a Noite da Rose e a sociedade começou a entender, os convites começam a aparecer, inclusive financeira. Então a gente vai equilibrando com o planejamento. Eu sei que hoje eu tenho, amanhã eu não sei. Então se hoje eu tenho, eu vou dividir em 3. Sim. O teu pai era empregado de algum lugar ou era dono do seu próprio negócio? Ele tinha um emprego? Tinha emprego. Meu pai trabalhou para a Volkswagen, para a Honda, e hoje ele trabalha para uma empresa de representação de produtos para laboratório. Tá. Tua mãe? Assistente social. Mas também trabalha para uma empresa? Minha mãe foi servidora pública federal. Nenhum dos dois tem esse espírito de ser empreendedor? Mas os meus avós têm. Seus avós têm, tá. Eu gosto de investigar isso aí pra ver. Cadê o espelho, cara? Onde é que você olhou e falou, cara, eu vi ali e vou atrás daquele caminho lá, né? Quando o ser humano vem ao mundo, o DNA já vai direcionar muita coisa e o ambiente que ele está imerso vai reforçar isso ou vai dar para um outro lado. Então, meus pais nunca foram empreendedores. Mas meus avós, a tradição italiana por parte de pai, todos. A tradição portuguesa nordestina da minha mãe, uma boa parte. Então eu acredito que o DNA, a transmissão de força e de conhecimento está no DNA, sim. E eles já sabiam que você ia seguir por esse caminho da independência e tudo. Eu quero dizer assim, no dia que você foi na colação de grau, que você tava bonitinho lá. Não, tava de sapato de palhaço. Você não botou nem na buzina, cabeça. Não botou nem na cabeça Mas recebeu um canudo. Recebi. Chegou pra sua mãe, tá aqui o canudo, todo mundo te abraçou, etc e tal. Provavelmente eles tinham algum tipo de expectativa. Eu queria saber que expectativa era essa deles. É que, cara, agora o moleque vai voar ou não? Agora ele vai arrumar o emprego dele? Um aprendizado... Meus pais são fantásticos. A expectativa deles, seja comigo ou com meu irmão, você está feliz na sua escolha? É o que basta. Legal. Aí no meu caso, né, não abrir mão do direito. E o direito e a arte sempre pagaram minhas contas e sempre me permitiu continuar trabalhando com isso, então eles não têm sofrimento. Ou não tinham na época, né? Não, mesmo na época, viu? Porque eu sempre estagiei. Sim. Sempre... Você mostrava pra eles que havia uma responsabilidade ali, tá? Você deixou isso claro sempre, que, peraí, eu não sou o maluco, eu tô de perna de pau aqui, mas não sou o louco que vai sair por aí se jogando no precipício, né? Sabe que meu filho, quando ele resolveu que ele ia fazer a faculdade, acho que até contei isso em algum programa, não me lembro mais, mas eu vou contar de novo você. Ele estava no colégio e decidiu fazer faculdade. Ele chegou para mim e falou, pai, eu já decidi o que eu vou fazer, eu quero fazer artes plásticas. Quando ele falou para mim artes plásticas, na minha cabeça eu vi meu filho como um hippie na Praça da Sé, vendendo miçanga de bolsa e conga, com o filho dele de bata, fudido, entendeu? E eu ouvi ele falar aquilo e falei, cara, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Que esse moleque vai fazer artes plásticas? Que pedra que eu tirei na cruz. Porra, né? Entendo, então primeiro veio um puta susto. Aí eu parei depois do susto e falei, muito bem, vamos lá, vou ver as coisas que eu aprendi ao longo da vida aqui. Então eu tenho alguns amigos que são muito bem sucedidos ao longo das carreiras, e usei 2 exemplos que eu tenho lá muito legais. Um deles fez a agronomia, se eu não me engano, fazer agronomia, não tinha nada a ver, e hoje é um baita consultor de empresas, focado em aquisições de empresas, né? A parte financeira das empresas, e vem de uma escola de agronomia. E eu conversando com ele, falei, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, bicho, foi fantástico. O fato de eu ter feito agronomia me dá a chance de enxergar o problema por um ângulo que nenhum dos meus amigos que fizeram economia consegue enxergar. Eu vejo coisas que eles não veem e eu me adaptei aqui e estou super bem. O outro fez química, se formou em química e não sabe a diferença
Sei lá, cara, ele não sabe nada de química, porque o dia que ele se formou em química, ele entrou numa empresa, foi trabalhar em vendas. Bom, o cara virou presidente de empresa nos Estados Unidos, é um executivo super bem sucedido e que não tem nada a ver com a formação de química dele, né? Aí eu virei pro meu filho e falei, bom, legal, você quer fazer, qual é a melhor escola de artes plásticas aqui no Brasil? Pô, pai, é a FAP. Legal, se você passar, vai fazer. Passou, foi fazer, tirou seu diploma de artista plástico, foi trabalhar numa produtora de vídeo, virou diretor de criação da produtora de vídeo, que eu olhei para aquilo e falei, puta, já não que legal, ele tá como diretor porque ele tem uma formação que veio da área de artes plásticas, não quer funcionando, cara, e hoje tá montando um business focado, eu não vou me lembrar o nome daquilo, mas é o seguinte, ele faz hambúrguer. E ele montou um business que é focado no encontro das pessoas. Num determinado dia, ele reúne num lugar X pessoas e lá tem um evento em que ele vai fazer um hambúrguer, que é um hambúrguer espetacular, e aquelas pessoas durante 2, 3, 4 horas vão se conhecer, gente que nunca se viu na vida, que tem em comum amar o hambúrguer, e aquilo vira um evento que tem tudo a ver com o relacionamento, né? E eu vejo aquele moleque e falo, cara, esse é o moleque que foi fazer artes plásticas lá atrás, ou seja, o que ficou de lição para mim é muito clara, cara. A formação tem que ser boa, e não importa em que é que você vai fazer. Cara, não me interessa se é matemática, se é geografia, se é... Cara, faça a formação boa. Lá na frente isso vai refletir de algum outro jeito. O importante é que a formação seja boa, e o fato do teu menino escolher fazer... Permite ver o que ninguém vê. Claro, ele tem visões que as pessoas não têm. E a gente tem uma sociedade que está muito acostumada, né? Eu vou fazer engenharia e logo serei engenheiro e vou me aposentar e vou morrer como engenheiro lá na frente. Cara, não é bem assim, né? Talvez a profissão que está te esperando lá na frente nem existe ainda, cara. O dia que você se formar vai ter um treco que ninguém faz ideia que existia. Isso. Cabe a mim como pai, sabe, não tolher. E acho muito legal isso que você falou, que os seus pais sacaram a jogada e falaram, moço, vai, mas houve uma contrapartida. Eu tenho certeza que eles foram assim porque eles viram que você era um cara que demonstrava ter responsabilidade, né? Muito bem. Vamos ao circo? Vamos. Muito bem. Aí, como é que o circo entra na tua vida, bicho? Na infância, mas eu me iniciei no circo aos 16 anos, no colégio. Já haviam amigos que praticavam malabarismos e pirofagia, que é técnica de cuspir fogo. Uhum. Me aproximei deles e a gente montou um grupo de treino e de ensaio e ficava na hora do recreio ensaiando, viajava pra praia e ficava ensaiando. Aí começaram os primeiros convites, né? Uhum. Então o pessoal via uma trupe mambembe de circenses ensaiando na praia, chamava para fazer a mesma coisa dentro da casa noturna. Sim. Aí começou também o diálogo com dinheiro, com poder econômico, né? Foi passando o tempo, eu me mantive nesse diálogo com a arte circense, fui fazer recreação infantil, mas sempre com circo. Aí dos 18 aos 21, isso. Aí eu entrei na faculdade de Direito, rompi com o trabalho de educação infantil, de trabalho infantil, né? Porque o que eu fazia? Tinha um restaurante, aí montava pintura, montava e ficava lá cuidando. Sim. Aí quando entrei na faculdade rompi com isso, comecei a estagiar e comecei a ir pro Farol. E junto com isso, lá pelos idos de 2002, 2003, eu me vinculo a um coletivo de circo chamado Circo no Beco, que existe há 12 anos na Vila Madalena, que também são circenses que ocupam espaço público. E lá eu fiquei por 7 anos. Lá no Circo no Beco eu produzi mais de 50 espetáculos e 3 festivais de circo e espetáculos de rua, com muitos parceiros e todos independentes, ao chapéu. Paralelo a isso... Ao chapéu significa, vou fazer uma performance e tem um chapéuzinho das pessoas vão jogar alguma coisa ali dentro. Isso. Tá. Porque faz parte também da formação de público, né? Uhum. O período da ditadura militar fez com que gerações se afastassem do espaço público. Uhum. Então, pós-88, que é a minha geração, sou de 79, né? Mas no espírito, lei da anistia, já tem uma consciência de pessoas que estão buscando esse encontro com o espaço público. E o chapéu é um diálogo
real e efetivo com essas duas possibilidades, né? Do transeunte e da arte. Continuei no Farol, comecei a treinar uma técnica aérea, que é corda lisa, e hoje estou completando 9 anos de dedicação em corda lisa. As criações artísticas passam por temática étnica e brasileira, então tem um número que eu misturo capoeira com circo. Junto com a faculdade eu fiz capoeira também, fiz 11 anos de capoeira. Sim. Então ia pra faculdade, ia pra capoeira, ia pro Farol, ia pro estágio, estudava. Deixa eu te dar uma provocada legal aqui, cara. Por favor. O esquema aqui é esse, é provocação na boa aqui, né? Cara, o mundo tá caindo lá fora, entendeu? Tá uma loucura, tem gente perdendo emprego, bicho, os caras estão morrendo na esquina, tem o Zika vírus, choveu e caiu um negócio lá, vão prender o Lula, bicho, tá uma confusão sem tamanho aqui, e você tá na praça com a cara pintada, jogando uns pauzinhos pro alto. Isso. Que puta bobagem, cara. O que vai mudar no mundo você lá na praça jogando os pauzinhos pro alto, esperando um cara botar um tostãozinho no teu chapéu? Olha, muda toda a sociedade, né? Eu acho que o Brasil enfrenta um momento de efetivação de democracia mesmo. Se o Brasil está em caos, então está tudo certo. Quando parar essas discussões e essas tensões e essas ansiedades, aí a gente vai entrar num outro grau de desenvolvimento. E que a arte serve para mostrar isso, calma, o tempo não é o do imediato. As coisas não precisam ser a ferro e a fogo. O simples fato do cara tirar o olhar do celular assim, porque fulano tá preso, e ver o palhaço ali, já traz uma outra perspectiva de relação com o tempo e de esperança. O fato do chapéu é uma construção social. Na Europa, isso já existe há séculos. Lá na Europa, quando uma família vai consumir um espetáculo de rua, cada um pelo menos tem R$50 ali para colocar no chapéu. Então só aquela família já leva 200, vai pensando em reais. Aqui ainda está muito longe. Por quê? O pessoal está acostumado de que cultura é em shopping center gastar com estacionamento, pipoca e cinema. Sim. Eles ainda não têm a formação ou a educação de base de entender que eu também posso ter arte aqui no meu bairro e vou contribuir de igual como se fosse no shopping. Você está falando uma coisa que para mim é caríssima para mim, né? Porque ela tem a ver muito com o trabalho que eu faço, né? Eu faço um podcast. E podcast, por tradição, como a maioria das coisas que estão na internet, é de graça, cara. Você faz e dá. Né? Faz o blog e dá. Escreve e dá. E tá todo mundo acostumado com o dá. E na hora que você fala, bom, bicho, isso aqui meu custa manter. Eu preciso de uma grana, cara. Vem cá, você tá gostando? Tô. Então, bicho, dá uma retribuição pra mim. Uma bobagem. Porra, já tá pedindo esmola, cara. Começou. Por que eu vou pagar por isso aí, né? Então, no meu ponto de vista, eu diria que a discussão toda está na incapacidade que algumas sociedades, a brasileira é assim ainda, tem de enxergar valor naquele cara que está de cara pintada na rua e que parou na minha frente do farol e fez alguma coisa ali durante alguns segundos. Eu olho para aquilo e não vejo valor nenhum. Logo, se eu te der uma moedinha, será uma esmola. Não será a minha contribuição para dizer você, Robson, obrigado, cara, você me deu 15 segundos de prazer, cara, eu tirei o olho do celular, eu esqueci dessa loucura toda porque eu vi você fazendo um negócio com puta talento e eu tô sorrindo. Cara, isso aqui vale, toma, eu tô te retribuindo, não importa quanto eu tô te dando, eu tô te dando como uma retribuição pelo valor que você acabou de me dar. Esse é o ideal. Esse é o ideal. E quando você falou aquela história da Europa, quer dizer, me parece que lá há o cara que chegou lá falou muito bem, estou indo lá para alguns momentos de diversão. Quem me der essa diversão merece que eu dê de volta o valor, porque eu reconheço o valor que você me dá. E aqui a gente está muito longe disso. As pessoas não reconhecem o valor e fazem questão até de tirar uma vantagem, né? Porque, bicho, e eu cansei de ouvir isso, cara. Imagina que eu vou pagar para baixar o teu programa. Eu falo, cara, 30 minutos de conteúdo, bicho, eu tive que fazer. Mas você já botou um patrocinador aí, cara. Você não precisa. Essa discussão do valor está totalmente desandada e eu acho que isso é uma grande explicação das situações que o Brasil vive hoje.
É a incapacidade de valorizar as coisas corretas. Não tem senso não tem uma escala de prioridades, né, no que é valor. Então eu olho para aquilo, eu sou capaz de gastar R$200 para entrar numa balada, eu pago 15 pau numa cerveja quente, compro o DVD de plástico de um grupo de acrílico que toca uma música que é um funk de mentira, e saio de lá, acabei de deixar 400 pau lá dentro, vou embora para casa e aquilo tudo desapareceu, né? E aí na hora que eu vou comprar um livro, puta, cara, R$30 é muita grana para pagar num livro. Eu não consigo ver valor no livro e eu vejo valor naquela macaquice toda, né? Então tem alguma coisa errada nesse processo. E eu acho que isso torna a tua vida como artista mais difícil. Me fala disso. É verdade, as pessoas hoje em dia, eu acredito que seja por força da evolução da tecnologia, né? Eu acho que o mundo virtual, tenho certeza, a internet veio a desequilibrar a relação de tempo e de conteúdo das pessoas. As pessoas hoje vivem num universo cheio de conteúdo, mas é todo o conteúdo que chega nelas e do conteúdo que chega, as pessoas absorvem. Lá na Praça Roosevelt, quando a gente faz a Noite da Rose, isso fica muito claro. Você tem 2 horas de espetáculo que as pessoas não olham para o celular. As pessoas precisam desse conteúdo. As pessoas, quando elas se confrontam com a arte ali na Praça Roosevelt, é nítido de ver como as pessoas querem cultura e querem conteúdo. Às vezes parece uma bobagem um palhaço tropeçar, mas não. A pessoa está se identificando no erro. Pô, errei com meu filho, errei com a minha esposa. Até porque aquele tropeção é estudado. Muito estudado. Ele é muito... Por anos, ele é repetido, ele é dosado, para quando feito, buscar a sensação e a explosão do sentimento mesmo. Com relação ao conteúdo e poder econômico, sim, o artista aqui no Brasil ele tem que ser multifacetário, ele tem que trabalhar para várias companhias, ele tem que fazer festinha infantil, ele tem que ir pro farol, ele tem que... Mas a realidade do artista não é tão diferente quanto do assalariado também. Ou ele tem que ter uma disciplina com esse orçamento e com essa opção de vida, ou ele vai ser engolido pelo consumo e pela vontade dos outros. Então, os artistas, existe um mercado só de artistas, existe também um mercado de artistas novos chegando nesse mercado, e o que falta para o artista realmente conseguir sobreviver desse mercado é ele se preparar enquanto empreendedor. Porque quando ele estiver preparado como empreendedor, ele vai entender aonde buscar esse recurso econômico. O que é uma equação complicada, porque... Cara, eu sou um artista, eu quero me entregar de corpo e alma à minha arte. Não vem me falar que eu preciso falar com o banco, cara. Eu vou ter que fazer uma planilha, bicho. Não me enche o saco. Cara, eu sou um artista, bicho. Me deixa compor. Me deixa extravasar minha arte. Não me enche o saco com fazer conta. E essa equação é complicada, não é? Eu como artista, eu penso diariamente sobre essa agenda e como eu organizo isso, né? Porque realmente que demanda um tempo enorme de vida, ter que fazer reunião com o contador, com o banco, com trocar e-mail, pagar conta, que isso desanima todo o lado criativo. Mas uma coisa que eu me policio eu tenho que ter equilíbrio em tudo na vida. Então, para minha arte, eu preciso de 2 horas por dia. 2 horas por dia não é absurdo para ninguém. Com 2 horas eu consigo meditar, consigo aquecer, consigo fazer preparação física para aquilo que o circo me pede e ainda consigo pesquisar música, criar figurino. E quando tem os treinamentos no aparelho, já está tudo focado e tudo reservado para esse espaço que é só da arte. Então chega um momento que eu desligo o celular, pode estar correndo o prazo, pode estar, mas eu posso pagar a multa. Mas me dou esse respeito de ter essa disciplina da criação. Então, disciplina, essa é a palavra-chave que você colocou aí, né? Quer dizer, aquele momento... Eu estou fazendo um programa agora aqui, eu estou montando o programa número 500 do Café Brasil e ele trata dos mutantes, eu conto a história dos mutantes, né? E logo na abertura do programa, lá no comecinho dele, eu boto um pedaço lá em que o Sérgio Dias, que é um deles, ele vem e ele conta a história da guitarra dele,
que foi construída pelo irmão mais velho dele, que o cara o apelido dele era Professor Pardal. Ele construía os instrumentos porque ele não estava satisfeito com as guitarras daquela época. Então o que ele fazia? Ele pegava as guitarras que existiam, desmontava aquilo, media tudo. Ele foi estudar a dinâmica do instrumento, Stradivarius, e montou guitarras. E o Sérgio Dias diz o seguinte, cara, nem os Beatles tinham o que nós tínhamos aqui em termos de ciência de instrumento musical, né? E eu coloco aqui e falo o seguinte, dá uma pausa aqui. Vocês estão sacando o que eu estou falando aqui? Os Mutantes não eram 3 meninos talentosos que sabiam fazer música. Era isso, mas tinha por trás uma preocupação com o envolvimento, com a parafernália técnica, com a capacidade de você inovar, inclusive nas coisas que estão em volta, cara. A organização do ambiente onde eu vou estar, a questão da iluminação. Eles tinham uma visão daquele que falava, cara, isso aqui é um grande espetáculo onde um pedacinho sou eu entregando a minha arte. Em volta de mim tem uma organização que, se eu não pensar nela, no mínimo ou no máximo eu serei igual a todos os outros que estão comprando isso pronto e trazendo para cá, né? E você está me falando uma coisa muito parecida, quer dizer, é uma disciplina que tem que estar a serviço de você e não você é atrelado a ela. Quer dizer, não é por eu ter a disciplina que eu deixo de ser um artista. Pelo contrário, eu estou tornando mais efetivo o meu trabalho se eu seguir essa disciplina. Cara, não é fácil, hein, bicho? Não. Requer muita renúncia. Sim. Muita renúncia. Me fala da renúncia. Saber que os amigos vão viajar e vão festejar a vida por uma semana e falar não porque eu tenho que seguir uma rotina de treino, porque se eu ficar 5 dias sem mexer o corpo eu já perco o rendimento, isso me custa 3 meses de disciplina. Ou quero comprar uma roupa nova, mas não, tenho que comprar um equipamento porque é isso que vai garantir minha vida. Eu entrevistei nessa cadeira que está sentado aí o Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, baita guitarrista, que foi agora para o Megadeth nos Estados Unidos. Ele é hoje considerado um dos grandes guitarristas do mundo, né? E ele conta a história dele, de como é que ele saiu ali de um bairro de São Paulo e falou, serei um dos maiores do mundo e vou treinar para isso. E ele falou, chegou um dia que eu fui colocado na parede, minha namorada chegou, ou a guitarra ou eu. E ele falou, a guitarra. E hoje o cara é um dos maiores do mundo, mas ele fala exatamente disso, cara. Eu renunciei a tudo aquilo que acontecia em volta porque eu tinha um foco, cara. Eu serei um dos melhores guitarristas do mundo, né? Cara, de novo, não é fácil. Isso não é muito de brasileiro, não, cara. O brasileiro tem um esquema de, cara, vai levando e do jeito que der a gente faz e dá um time. Você tá fazendo um regime? Para, é só hoje. Deixa eu dar uma cervejinha aí, a gente leva na flauta, né? Me fala desse projeto que você está tocando hoje, então. Como é que é o nome dele? A Noite da Rose Circo começou em fevereiro de 2014 do encontro de 3 amigos na Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt foi reinaugurada faz 3 anos e desde a reinauguração já existe uma ocupação desses circenses na praça. Deixa eu só dar uma pausa aqui, tem muita gente ouvindo a gente fora de São Paulo e que não sabe a história. A Praça Roosevelt é uma praça localizada ali no periferia do centro de São Paulo, vai. Tem um centrão na beiradinha aqui do centrão, tem uma praça, tem uma igreja bonita do lado ali, tem uma baita movimentação, perto de universidades, perto do Minhocão, aquela coisa toda. E essa praça tem uma história fabulosa e muito rica em São Paulo. Durante muitos anos era um local de cultura, tinha cinemas em volta. Eu cansei de, nos anos 70, ir assistir sessões da meia-noite nos cineminhas que tinham ali, de filmes que não passariam em lugar nenhum, e vinham aqueles filmes europeus, e a gente ia para lá como estudante, tinha artes, tinha uma porrada de coisa. E com o tempo, lá pelos anos 80, talvez anos 90, aquilo tudo se perdeu, aquilo virou um lugar de tráfico de drogas, ela realmente caiu muito e a praça praticamente acabou, aquilo tudo fechou em volta e acabou. E houve depois um movimento para revitalizar, deu um pico, voltou, depois caiu de novo, aí voltou outra vez, e hoje aquilo está fervilhando, né? Tem algumas coisas muito legais. A Noite Paulista naquela praça é um negócio muito louco, né? Uma coisa tipo, eu olho para aquilo, parece que é Berlim, parece que você está naquelas grandes capitais do mundo, onde tem um cenário cultural fervilhante, mas é um negócio muito à frente, né? Muito louco, as peças de teatro muito malucas acontecendo ali. E é nesse ambiente que de repente vocês vêm, assistem esse renascimento da praça. Né? Eu estou completando 20 anos de circo, assim como esses parceiros, né? E a gente já ocupava a praça antes da reforma. E
E sim, a diversidade artística só alimenta todas as artes, né? Porque a gente também tem ali, junto com a gente, o pessoal da dança, do teatro, do cinema, da fotografia, da imprensa, do cinema, do direito, das polícias, do skate, do mendigo, da criança que usa entorpecente, que na hora do espetáculo para, é incrível. Então, uma coisa que você falou que é verdade, e o circo deixa isso muito claro. Para o circo ser circo, passa por quê? É uma arte de coletivo. Talvez só o palhaço apareça, mas o palhaço sabe que tem alguém que bateu a estaca, que tem alguém ali na bilheteria e que o palhaço sai de lá e vai ocupar essas funções. Então o circo tem essa força. E se bobear, o palhaço bateu a estaca, cara. Bate. É. E a praça foi reinaugurada, o encontro de malabares existe lá semanalmente. Em fevereiro de 2014, um ano e pouquinho depois desse encontro de 3 amigos, surgiu a ideia de ter um espetáculo de circo na rua de qualidade. 20 anos cada um, então nós temos muitos amigos legais que também querem ocupar a cidade, estar na cidade, também querem fazer as suas experimentações de arte, que não encontram espaço nos lugares privados, porque já quer o produto pronto. Então veio alimentar toda uma possibilidade de artistas de se expressar. Então, desde então, pela formação em Direito e pelo Circo Herói, eu providenciei os trâmites burocráticos e a parte de estrutura, que precisa ter um trapézio, então precisa ter um ferro ali, eu coloquei, precisa... E os amigos ajudavam na parte de marketing, na parte de imagem, elaboração de identidade visual, e assim foi estruturando. Juntos como equipe de produção, os Bons Meninos, fizemos 4 edições na praça. O que é os Bons Meninos? É a equipe de produção. Uma equipe de produção, tem a Noite da Rose. Tem uma equipe de produção para viabilizar a noite. Legal. Chama os Bons Meninos? Isso. Boa. E juntos fizemos 4 edições em 2014. Deixa eu entender, como é que é a edição? O que é a edição, quando você fala? É um período durante X dias... A cada 3, 4 meses tem um espetáculo. Que fica em cartaz? É um dia. É um dia? Acontece um dia? É um dia. E acontece na praça. Não é que você vai chegar lá, não tá coberto, nada. É na praça. É na praça, é um espetáculo. É um circo a céu aberto. Sim, com as pessoas em pé em volta. Sentadas no chão. A última edição passaram 4 mil pessoas pela praça. Em novembro de 2015. Que loucura. Todas sentadas no chão e nenhuma olhando para celular. Sim. Aí em 2014, eu assumi o projeto, tanto com a Noite da Rose como equipe de produção, e esses amigos começaram a atuar como parceiros. Então as questões de decisão, as questões de burocráticas e até mesmo de reivindicação de direito, porque estar um dia na Praça Roosevelt fazendo arte significa, no mínimo, receber 3 abordagens de PM e GCM falando que eu não posso fazer arte ali. Então existe uma enorme colisão de direitos que a sociedade não vê. E os caras não sabem que estão falando com o advogado com a cara pintada. Aí quando entra na argumentação, na educação... E aí, pode fazer arte ou não pode? Claro que pode. Desde 88, o papel que a Constituição garante. A arte é livre e pode ser feita. E se você interromper as pessoas que estão passando na rua lá? Você não está interrompendo o ir e vir das pessoas? Você não está tomando conta do ambiente que devia estar um velhinho passeando e o velhinho não pode passear porque você fechou aquilo? O bem jurídico maior é a fruição de um direito cultural. E São Paulo não é feito de uma única rua, né? Se eu sei que tem alguém obstruindo, eu dou a volta. Eu não vou... Agora, se eu fechar o bairro, aí sim eu tô pedindo ir e vir, né? Mas nessa situação de rua, eu garanto que o velhinho vai ali assistir e vai sorrir, vai ir para um outro universo. Aí fizemos, aí 2014 concluímos 4 edições. 2015 fizemos 3 edições e funciona assim, de 3 a 4 meses de articulação com artistas, agenda, registro, prefeitura, autoridades, independente, pela vontade de fazer arte. Sim. E na edição a gente chega na praça às 14 horas e começa a armar o circo.
Então, das 14 às 18, todo mundo vê como o circo levanta, como o picadeiro acontece. Aí você vê o artista que é casado com um filho de colo, que fica amamentando e só para de amamentar na hora do espetáculo, e tudo isso é visível. O espetáculo começa à noite? Começa das 7, são 2 horas, começa às 19 e termina às 21. Entendi, e vocês estão armando aqui. Tem 2 coisas aqui que você está falando, estão me coçando aqui, né? Eu vou te contar a primeira delas, por que me incomoda muito. A primeira coisa, a atividade minha principal durante um bom tempo foi ser cartunista. Meu negócio é cartoon, eu desenho e eu amava fazer o cartoon, ainda amo fazer, e a coisa que eu menos faço hoje é cartoon. E embora eu quisesse continuar com aquilo. Mas uma coisa que me pegou e me ensinou muito para o que eu vinha fazer no futuro era eu ficar inconformado de sentar, criar um cartoon, fazer a arte todinha e ver aquela obra pronta, linda, maravilhosa, pegar aquela obra, de repente publicar no jornal e acabou. No dia seguinte, aquele é o jornal de ontem, vai ser jogado fora e o cartoon acabou. E ele jogava numa gaveta e eu falo, cara, puta esforço para fazer o cartoon, e o cartoon foi embora. Dias de trabalho. Aí eu comecei a fazer o programa Café Brasil na rádio, né? Comecei a fazer em rádio em 2005. E de novo, o programa tem meia hora de duração, 25 minutos. Puta trabalheira, vou lá, faço o programa ao vivo na rádio. O programa ia ao ar e acabou. E no dia seguinte eu falava, cadê o programa? Já foi, cara, já não tem mais, né? Quando o podcast surge, ele surge e fala, bom, então não acabou, peraí, o programa existe, ele está aqui, eu posso fazer com que mais pessoas ouçam. E mais importante, foi uma visão que eu tive de realizar meu trabalho já pensando nos desdobramentos. Então eu não faço mais um cartoon hoje, eu olho para o cartoon e penso no cartoon como o cartoon em si, que depois vai virar a ilustração do livro, que vai virar um chart na minha palestra, que vai virar um texto em cima do cartoon, e aquilo tudo, desdobramentos e uma porrada de coisa. Quando você vê, você fala, meu, de onde veio tudo isso? Veio daquele cartoonzinho, né? O programa, eu estou desenhando o programa, escrevi o programa. Um pedaço do texto virou um post no Facebook, o outro pedaço virou um pedaço do meu livro, um pedaço dele virou o meu artigo da semana, o outro pedaço outro artigo, a música está aqui. Então ele tem um desdobramento gigantesco, que faz parte do meu jeito de criar. Então eu sento para criar, eu já estou pensando naquilo, né? Você, quando fala para mim do espetáculo, eu consigo ver toda essa armação de difícil, planejamento, trabalhosa, aí de repente chega um dia e é um orgasmo, cara. Pum! Acabou. Terminou o orgasmo, acabou. Recolhe tudo isso aqui, leva embora, acabou o espetáculo, não tem mais. E agora? O próximo... Não, aí tem. Quando é o próximo? Então... E aí, cara, como é que é isso? Essa coisa de legal, o orgasmo foi maravilhoso, ele terminou e tudo se foi. Cara, aquela performance genial que aconteceu. Eu fiquei 6 meses trabalhando para esses 5 minutos nesse único dia. Eu tinha um amigo que era músico, tocava em bailes em São Paulo. Ele tinha uma banda que eles tocavam em banda e ele falava para mim, arrepiado. Ele contava a história de um dos músicos do banco, que era um pistonista bom pra cacete. Um belo dia dá uma luz nesse cara e esse cara faz um solo de piston durante um baile num clube que a banda parou. Eu tô arrepiado de contar essa história. A banda parou pelo solo que o cara fez. E nunca mais, o solo se perdeu e nunca mais ninguém viu aquele momento maravilhoso que deve acontecer com vocês também, né? E aquilo se perde. Como é que é? Vocês estão trabalhando isso? Você está gravando para que isso sobe? Isso vai virar uma outra coisa? Tem um DVD? Como é que é isso, cara? Sim, sempre teve uma preocupação com a preservação da memória, né, a parte de registro. Então a gente tem uma equipe fantástica de fotógrafos e são todos amigos, né? E até mesmo quem não é amigo, mas pelo fato de estar na rua fazendo arte também chega a ser somando força. Então nesse sentido a memória fica preservada daí. Existem sim edições em que foram captadas imagens todas do espetáculo, sim, que vai virar teaser, vai virar DVD, pode virar um monte de coisa. Existe o lado humano, né? Eu como artista, eu como produtor, fiquei 4 meses pensando nisso. Eu vou lá, coloco 600 quilos de pé para no mesmo dia ir embora. Mas aquilo é o momento da vida, né? É o momento do mágico, do sublime. É um momento em que ou você vive
ou você não vive. Ou você faz pelo simples fato do fazer, né? Estou aqui para isso, não tenho que me preocupar com o futuro. Se eu me preparei para isso, então eu fiz para mim, para esse momento, e não pensando que você não quer nunca que acabe, né? Sim. E a definição de o momento em que você está vivendo e que você não quer nunca que acabe chama-se felicidade, né? Felicidade o que é? É eu estar aqui e querer que não acabe nunca. Né? Porque é incrível, a gente fica, o circo ficou na praça ocupado por... a gente fica 6, 7 horas na praça, né? A gente chega, começa a montar, tem um espetáculo. Cada um de nós vive o eterno ali. Sabe que tá a conta-gota, mas todo mundo é pleno. Você vê que todo mundo se doa para fazer acontecer. E preservar esse espírito que é o... que eu acho que é o de mais sensível, né? Porque a magia, a qualidade do espetáculo vai passar por isso. Esse é o sonho de qualquer líder em qualquer empresa do mundo, cara, é conseguir ter uma equipe que consiga encarar o seu dia a dia desse jeito, cara, todos nós juntos. Cara, isso é a Marquês de Sapucaí, cara. É aquele momento único que eu vou dar o melhor de mim e vou fazer o melhor do espetáculo da terra, e só vai ser bom se você for comigo. Se você estiver entregue como eu estou entregue, aquilo cria um momento que contamina todo mundo, né? Por trabalhar circo e trabalhar arte, talvez isso fique mais evidente, mas eu tenho certeza que nas outras profissões também é assim. Não há dúvida. Muita gente vem querendo ajudar, né? Aí eu pergunto, o que você faz? Eu sou trapezista. Deixa eu ver seu número. Então se apresenta no próximo. Mas eu quero ajudar com produção, quero ajudar isso, quero ajudar aquilo. Mas você sabe fazer? Não sei, mas quero aprender. Não. Então só venha como trapezista. Porque o rapaz, para montar o som, é um outro parceiro que entende, ele só vai fazer isso. Então eu vejo que esse ambiente de harmonia em equipe passa por isso, deixar muito claro a função de cada um, e que ela fazendo o que ela já sabe, a coisa fica mágica, fica super colorida, né? Bom, pelo que você está comentando aí, esse é o dia do espetáculo, é o grande momento para você. Ele acontece 3 vezes por ano, é isso? 4 vezes por ano? São 3 edições ao ano, na praça, né? Tá. Eu entendo que isso não é teu business. Esse não é o teu negócio que te gera o dinheiro que paga as suas contas. Tô certo ou tô errado? Olha, depende, viu? Porque estar no mundo e com pessoas significa networking, e vários negócios surgem a partir de encontros. De novo, é a mesma coisa que eu falo pra você aqui. O que eu ganho com o meu podcast? Bom, eu ganho todo mundo me ouvindo, falando meu nome, e uma hora um cara vai me chamar pra fazer palestra e vai me pagar por isso, né? Mas o podcast não é o meu business. Meu business é a palestra, e o podcast é um caminho para que eu possa ganhar com a palestra. No caso ali, me parece, aquele povo todo que você mobilizou naquele dia, excetuando o cara que te alugou equipamento de som, aquilo tudo não é o business deles. Não, até o equipamento de som é de parceiro. Também tá no jogo, você não tá nem pagando por aquilo. Não, tá todo mundo empreendendo. Isso. Então, como é que você remunera esse empreendimento de uma forma que não seja com o prazer de fazer energia? Eu quero saber o seguinte: como é que você custeia isso tudo, traz para dentro o dinheiro que vai te proporcionar fazer de novo, de novo, de novo? Ou isso não está no jogo, não interessa? Não interessa. O prazer de estar na rua e fazer arte é muito maior do que qualquer dinheiro. Você não está preocupado com a lei Rouanet, com o Estado te bancar isso ou bancar aquilo? Aquilo é um empreendimento mesmo, de gente abnegada que está construindo algo. Eu tenho o Circo Herói, é o Circo Herói que coloco todos esses equipamentos. Então o artista vem para ser o artista, o operador de som vem para ser o operador, e tudo funciona. Como também, quando o Circo Herói precisou, eu preciso de caixa de som, preciso disso, preciso aquilo, os parceiros também. Sabe o que você está me descrevendo? A Wikipedia. A Wikipedia é isso. Os melhores programadores do mundo doaram o seu tempo para criar um treco muito louco, onde os especialistas de assuntos vão lá, pegam o seu conhecimento e põem de graça. E junto esse povo faz um treco chamado Wikipedia. Uma coisa que eu acho que tá cada vez mais forte com as gerações, né? O conhecimento não tem dono. Você tem que fazer para o mundo. O mundo vai reconhecer não o conhecimento colocado à disposição, mas a cabeça que fez o conhecimento ir para frente. Então, são pessoas que movimentam ideias, que movimentam o mundo. O patrocinador ou fomentador, ele entende isso.
que são as ideias que faz, e se eu colocar a minha marca ali, eu vou estar socialmente aceito. Tem patrocinadores no projeto? Não, mas as tentativas já começa a aproximação. É isso que eu ia te perguntar. Então, eu falei, em volta disso, olhando para um evento como esse, que não sei se dá mídia, provavelmente dá alguma mídia, tem 4 mil pessoas, tem um happening, tem uma coisa acontecendo lá. Nós conseguimos 4 minutos de Rede Globo e 3 minutos de Record. Então, isso começa a botar água na boca de meia dúzia de pessoas que podem achar que aquilo é um lugar legal para eu botar a minha barraquinha, distribuir o meu sample, botar minha... Vocês já estão recebendo isso, e como é que você trata essa aproximação? É legal, é desejável, pode acontecer, claro, não deve? Como claro. É que é? O diálogo com todos os sistemas de sociedade, seja econômico, religioso, imprensa, seja político, é tudo bem-vindo. Tá todo mundo querendo transformar a sociedade. Agora, eu não preciso ceder da forma como você quer. Então, se eu tenho uma edição da Noite da Rose para um patrocinador ou para alguém que queira, custa R$50 mil. Envolve 30 pessoas no dia trabalhando. Sim. E com um bem enorme, não é nada para um patrocinador. Sim. Mas esse patrocinador não venha com esse dinheiro dizendo: eu quero o meu logo na frente do seu circo. Não vai ter. Ele vai ter o logo dele em alguns lugares muito bem demarcados, para que o público veja, mas que não tenha a confusão de que olha o que nós estamos fazendo. Não, olha o que o circo está fazendo. E nós estamos ajudando. Isso. Essa é a preocupação. Esse é o mesmo conceito que eu usei aqui no podcast, e quando eu trouxe os patrocinadores. E é uma puta dificuldade explicar isso para o maldito atendente da agência de publicidade. É dificílimo o cara da agência, porque eles não conseguem compreender isso. Eu estou dizendo o seguinte: eu não estou te vendendo um espaço para você fazer propaganda para minha audiência, Cássio. Eu estou te vendendo uma oportunidade de você dizer para minha audiência o seguinte: olha como eu sou legal. Eu estou ajudando que o programa que você ama vá ao ar. Portanto, goste de mim. E a próxima vez que você for comprar um produto, lembre de mim, porque eu sou o cara que botou dinheiro no seu negócio. Agora, eu não vou vir aqui para falar compre produto isso, produto aquilo. Não é essa a função, né? Então, o que eu estou vendendo para ele? Eu estou vendendo a relação que eu tenho com o meu público e não o acesso ao meu público, né? Mas isso é uma confusão. Você pega um marqueteiro bronco pela frente, cara, o cara quer vir com... Eu vou te dar 30 segundos com a locução feita pelo... Eu falo, não, eu não quero 30 segundos de locução. Ou eu faço do meu jeito, ou não entra no programa, né? E com vocês é igual. É igual. A livre iniciativa, né? Ou circense, ou artista, ou empreendedor, ele é livre iniciativa. Ele tem que ir dar a cara e assumir o risco. Desse conjunto de amigos que fez a Noite da Rose acontecer, que em 7 edições a gente reuniu mais de 10 mil pessoas em praça pública, estamos chamando a atenção de mídia grande, tá? A gente não está correndo atrás, eles que estão vindo, então existe um conteúdo aí que tem que ser preservado. E é isso que me dá a baliza de falar: vamos conversar? Não é no tempo de vocês. E o município de São Paulo ofereceu, no dia 20 de dezembro, 9 datas dentro de teatros para a gente fazer o cabaré de variedades. Chegaram com uma proposta financeira que, pelo pacote, valeu a pena. E assim fizemos. Esse foi o nosso primeiro diálogo com o poder econômico, e ainda mais relacionado ao Estado, que é o município de São Paulo, no projeto Circo Vai ao Teatro. E foi um sucesso, sabe? Tudo foi muito claro. A ida para dentro de uma caixa preta para um teatro não descaracterizou o conteúdo e a identidade que é a Noite da Rose, que é o quê? Arte de rua e a cultura do chapéu. O chapéu foi passado dentro dos teatros com todas as anuências e todos os diálogos, porque a gente conseguiu colocar um argumento de conteúdo forte. Não estamos inventando o chapéu é milenar. Estamos trazendo o quê? A rua para espaços de diálogo. Tô dentro do município, eu tô lidando com uma determinado pensamento e com uma determinada ideologia. Mas mesmo dentro desse pensamento e ideologia, entende a cultura do chapéu, entende a cultura da arte, entende o circo. Então, por esses fatores que a gente topou. E foi feito, e foi um sucesso. Outro parceiro também, um dos maiores fomentadores de São Paulo, para a área de circo. Fazem espetáculo toda semana em diversas unidades deles.
estão se aproximando da gente também. Mas Quem é? É o Sesc. O Sesc? O Sesc tem uma tradição. Tem sido um palco para uma porrada de gente que não teria outra chance de se apresentar. E esse é o momento em que eu vejo a mão peluda do Estado cumprindo um papel, cara. Embora o Sesc não seja... alimentado pelo Sistema S. Sim. Que é a Senai, SESI. E é uma fatia de tributo que vai para gerar isso. Pra lá, mas é onde eu vejo a mão peluda do Estado ali, ela me agrada, ela está funcionando ali, né? Deixa eu te fazer uma provocação, nós estamos chegando já na nossa parte final, né? Eu estou ouvindo você falar, você tem um repertório... Deixa eu só ver onde é que nós estamos aqui, peraí. Tá, estamos indo bem. Você tem você tem um repertório, como é que eu vou dizer? Um repertório, quando você fala para mim coletivo, diálogo com o poder econômico, individualidade, esse é um repertório meio identificado com um certo tipo de pensamento, digamos assim, mais à esquerda, ou mais socialístico, ou mais... bota o rótulo que você quiser. Ele tem um pensamento voltado para essa coisa do coletivismo e tudo mais, né? Que entra em choque com algumas coisas que o mercado tem do outro lado, né? Então, se você quiser caracterizar como direita e esquerda, que é muito pequenininho para cá, mas dá para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Você tem um pensamento e um repertório de esquerda, montando um tipo de atividade que sempre foi ligado a esse pensamento de esquerda, numa sociedade que é cada dia mais voltada para o dinheiro, para a grana, para o consumo, etc. e tal. Tem um choque aí, existe um choque nesse momento, né? E tem uma coisa no meio aí que eu acho interessante, aí vem a provocação. Quando você bota o teu chapéu ali na tua frente e você começa a fazer o teu ato, a pessoa que vai botar o dinheiro no chapéu é alguém que olhou e falou: puta merda, cara, eu gostei tanto desse cara que eu vou botar o dinheiro ali. E eu não tô botando o dinheiro para dar uma esmola para ele porque ele é um fudido que tá morrendo na esquina. Eu tô botando porque esse cara tá fazendo um negócio tão legal que eu acho que ele tem um valor e eu vou botar um dinheirinho ali. Isso chama-se meritocracia. E esse termo é um termo do outro lado, oposto ao lado que você tem o teu repertório, né? Como é que vocês enxergam isso, cara? Como é que você lida com isso? Como é que você compreende essa situação? Olha, eu tô com 36 anos e até hoje eu não me identifiquei com nenhuma ideologia de partido político. Não me identifiquei. O direito me dá a base ideológica que eu preciso, que são os princípios da República, que é transição de governo e prestação de contas. Então, se isso acontecer, para mim tá tudo certo. Agora, eu entendo que em mim, sim, há um lado do liberalismo e há um lado do social. Sim. Né? E entendo que o mundo, hoje em dia, precisa dos dois juntos. Da liberdade proclamada de um lado e da solidariedade querida pelo outro lado. Um sem o outro, o mundo não movimenta. Então, eu, artista, estou vencendo todos os paradigmas de preconceito de ir pra rua para fazer minha arte. Eu estou usando dessa liberdade e dessa livre iniciativa do empreendedor. A sociedade ainda não chega nisso. Só vê o bem que esse artista faz para a sociedade, identifica daí toda uma possibilidade ideológica que às vezes não é nada disso. O rapaz que gostou da arte, que colocou R$50, ele está sendo tão livre, tão empreendedor quanto o artista ali. Então, eu me encontro junto com essas duas possibilidades da liberdade de empreender com o social, porque empreender para mim, eu vou ter depressão, o dinheiro vai ficar vazio, tudo vai ficar vazio. Agora, eu e mais de 50 amigos empreendendo juntos, somos um coletivo, somos um social, estamos transformando a sociedade. Então é a conexão de potências, a organização em rede. Isso está claro em você, porque você é um indivíduo... Como é que você combina essas duas coisas de forma... Quando você sentou aqui e falou assim, eu sou um advogado e sou artista de circo, ao mesmo tempo eu falei, cara, tem um nó aí, bicho, onde é que esse cara trafega? E você trafega numa linha interessante, cara, que é exatamente
na combinação dessas coisas, mostrando que uma depende da outra, cara. Se eu não tiver uma economia redonda que incentiva você a empreender, que fala para você o seguinte: bicho, invista e se der certo, fique rico, por favor. Quanto mais rico você ficar, mais legal vai ser. Sem isso, você não tem a base para poder fazer o social, cara. Então não adianta eu falar aqui, vai uma conversa que vou dar para o Estado, vai dar tudo para todo mundo. De onde vem esse dinheiro, tchê? Ele só vem dessa economia que tem que ser livre. Do povo que trabalha. Livre para poder fazer. Então é o seguinte, cara, eu quero ter liberdade para quebrar a cara, ou para ficar o mais rico, importante. ou para ficar rico. O mais importante. Entendeu? Agora, se eu ficar rico, vai ser o seguinte: como é que você ficou rico? Eu fiquei rico porque eu criei tanto valor para as pessoas, cara, que elas estão me dando esse valor. E me deixaram ter esse sucesso. Assim como, se eu não criar valor, eu vou quebrar, cara. E a hora que eu quebrar e me ferrar, não vai ter ninguém vindo aqui e falar: ô, bicho, vem cá, vamos dar um jeitinho. Não, cara, eu corri um risco e sou remunerado pelo risco, né? E esse risco produz riqueza, essa riqueza é distribuída e assim vai. Quer dizer, esse nível de compreensão de que as duas coisas têm que andar juntas é muito complicado. E é parte do que está acontecendo no Brasil hoje. Você está vendo, bicho? É preto e branco, cara. É pau direto, é briga, porque eu não vejo você como adversário, eu vejo você como inimigo, e eu não vou atacar tuas ideias, vou atacar você. Essa dualidade é uma coisa triste. É terrível, né? Mas o estudar o direito me tranquiliza um pouco com relação a isso, porque as pessoas só estão podendo fazer isso porque elas estão em democracia. Sim. Então, considerando que o Brasil só passou a ser livre de opinião depois de 88, porque as outras constituições caçavam a liberdade de opinião, então as pessoas ainda estão num momento muito selvagem, mas selvagem dentro do infantil. As pessoas ainda são muito infantis. E o infantil ataca o que? A pessoa e não a ideia. Então é importante ter a tolerância. Precisa amadurecer um pouco. Precisa xingar mais, precisa se ofender mais, porque aí vai entender que só xingar não funciona. Sim, e você está falando um negócio interessante que é o seguinte, cara, se você está indignado, manifeste a sua indignação. Você não pode não se indignar, porque se eu me indignar eu serei considerado um chato, eu estou nervosinho. Como assim você está achando ruim, cara? Fica na fila aí, seu idiota. Na chuva, fudido, e não abra a boca. Porque se você dos 100 que estão na fila, você começar a gritar, 99 vão olhar você com censura. Onde você viu fazer? Por isso que não muda, cara. Todo mundo conformado, né? Cara, vamos lá, partir para o finalmente aqui. 36 anos de idade, empreendedor, tem casado, tem filho? Solteiro, sem filho. Legal. Você está vivendo um momento nesse país aqui que é um momento cheio de surpresas, né, cara? Cada manhã que eu acordo, eu falo: deixa eu ligar o jornal para ver o que está acontecendo aqui, eu não sei o que vai rolar aqui, né? Como é que você vê esse caldeirão, cara? Você era bem jovem quando as mudanças começaram a acontecer para valer a partir de 88, com a época do Collor, aquela coisa toda. Você era bem garotão, você já viveu uma realidade que é bem diferente da que eu vivi. Eu sou um pouquão mais velho que você, né? Como é que você assiste isso hoje aqui? O que você vê desse Brasil? Que expectativa você tem para o que vem pela frente aí? Com base nisso que você está produzindo e nas pessoas que você está conhecendo e que estão indo consumir. Dá para olhar para isso tudo e falar: cara, tem saída, tem esperança? Olha, trabalhar com o circo e com a arte, a primeira pergunta é: cadê a crise? Que crise que estão falando? A gente está num período de transição. Isso é claro para mim. Claro, claríssimo. E daqui a 5 anos a gente já vai estar num outro momento. Eu concordo 125% com você. Então eu vejo que agora, já como todos falam de crise, todos inventam notícia, né? Porque quem trabalha com o judiciário, com a política e com o poder econômico sabe que essas 3 coisas dialogam a todo momento e nada é por acaso. Então ninguém vai preso do dia para a noite por acaso. Mas sei que é o momento de chacoalhar também as instituições e principalmente as pessoas que estão fazendo as instituições, de botar em xeque a ética dessas pessoas. Porque em cima de todo esse ataque, de toda essa confusão, de todas essas surpresas, eu vejo que as pessoas estão em busca de coerência, de ordem, de transparência, de comprometimento, de
a nossa Constituição está completando 27 anos. Então é um nenê engatinhando. Mas ela já dá todos os mecanismos para alterar tudo que a gente precisa. Ela já fala assim, eu tenho o direito de pedir um esclarecimento por escrito. E se o servidor não me der, eu tenho a ouvidoria, eu tenho a corregedoria e eu tenho o processo administrativo e o processo judicial para me dar o apoio para efetivar isso. As gerações que estão vindo, a sociedade civil organizada, não importa a ideologia, mas elas estão usando desses instrumentos para chegar num terceiro lugar. Hoje está muito ou esse ou aquele. O resultado disso é o que daqui a 5 anos, né? Que sem dúvida é algo melhor. Sem dúvida. Sem dúvida é algo melhor. Nós passamos por um impeachment, cá entre nós até hoje mal explicado, porque aquilo... Bom, uma hora Olha, até hoje eu estou dizendo que o cara é inocente, nada, cara. Eu estou dizendo o seguinte, a maneira como se explicou aquilo não é convincente, merecia cair, tá tudo certo, mas a maneira como se explicou aquilo não é convincente. De qualquer forma, aconteceu. E a gente teve um impeachment, cara, e o Brasil melhorou muito depois daquilo, né? Então, eu acho que esse choque que está acontecendo, e foi legal você falar a história do bebê engatinhando, esse moleque tem que tomar um choque na tomada, cara, senão ele vai continuar enfiando o dedo lá, bicho. Tomou um choque, opa, aprendi, né? Botei a mão no fogo, queimei, opa, eu aprendi. Se não houver o choque, fica essa acomodação que nós estamos vendo aí, que vai levando, dá um jeitinho aí, não vai acontecer nada, todo mundo faz, né? Porra. Esse é o momento de choque. Por isso dói. Eu já gosto dos choques, viu? Porque ou é pelo amor ou é pela dor. Sim. A gente tem um amor. Uma hora essa criança vai levantar e ela vai sentir a dor. Né? Então eu acho que a gente já está caminhando para isso. Eu, por trabalhar com o direito e com a arte, um ponto de identificação é a observação para o mundo. E as pessoas estão cada vez mais reivindicando seus direitos. Mesmo sem saber se tem direito ou não, mas elas estão. Se vai efetivar esse direito, que é o que ir na delegacia fazer um BO ou no juizado de pequenas causas por causa do celular, não importa, mas elas já estão buscando essa prática. E isso é para buscar o quê? Civilidade, respeito. Tratamento igual, sabe? O que a gente vê na atual política. O detentor do poder, ele chega para um caminho legítimo, que é o voto. Seja a nível municipal, estadual e federal, porque os três merecem atenção. Agora precisa virar a página. Sim, você chegou ao poder, agora você não é ilimitado no poder, você tem que obedecer a regras, tem que estar sujeito a órgãos de controle. E quem trabalha com a política sabe que as forças são para o quê? Para impedir que isso aconteça em marcha lenta. Cabe a nós, da sociedade civil, ocupar esses espaços e... É o que eu falei, eu postei hoje aqui, o cara escreveu para mim, falou o seguinte, legal, eu também quero a mudança do mundo, eu quero... O que adianta ir na rua dia 13 e fazer barulho? E a resposta eu falei o seguinte, cara, ir à rua dia 13 e fazer barulho é igual a acender a luz da casa para mostrar pro ladrão que tem gente lá dentro. Isso. É isso, cara. Acendi a luz, tem gente aqui dentro, não está abandonado, não está largado e você não pode vir fazer o que você quiser. Isso. Então nós temos que ir lá para acender a luz. Maravilha, cara. Quem quiser te encontrar, quiser conhecer o teu projeto, quiser se aproximar dele, dá os caminhos aí. Como é que a gente chega até vocês? A Noite da Rose, ela pode ser encontrada no Facebook. É só digitar lá no Facebook Noite da Rose Circo que vai aparecer. Rose com S. Noite da Rose. De onde veio esse nome? A Noite da Rose é uma homenagem à Praça Roosevelt, em especial ao Delano Roosevelt. Tanto é que a identidade é uma mulher obesa com a cara do Roosevelt num objeto circense. Eu não reparei, eu não vi o teu quarto, eu não reparei isso. Legal. Noite da Rose, Circo, vai encontrar o Facebook de vocês, tá? E-mail é noitedarose@gmail.com. Tem um site também, o .com.br também? A gente vai lançar ao ar o noitedarose.com.br. Legal. Mas existe um site sim, que é o WePix, né? Noite da Rose, o WePix. Então, quer dizer, de qualquer forma, se quiser ver o trabalho de vocês, é no Facebook que vai estar anunciado. Tem um canal no YouTube também
de teaser, de clipe, Legal. de ambiente que é a praça, né? Pô, maravilha, cara. E quem quiser falar de circo, quem quiser conhecer um pouco essa tecnologia, como a gente faz para articular as pessoas, estamos à disposição e vamos ocupar as ruas com arte. Muito bem. Que bom, cara, ocupar as ruas com arte, que maravilha. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês, eu adorei, bicho, muito legal. Eu vou lá, eu quero ir lá, mas eu quero ver tudo, eu quero ver o negócio saindo do chão lá, né? E, bicho, parabéns por essa disposição que você tem. E o mais importante, cara, é você conseguir fazer essa combinação, cara, conseguir andar com os dois lados em paralelo e enxergar que um suporta o outro e fazer essa combinação. Cara, isso chama equilíbrio, bicho. E esse é um negócio mais em falta na sociedade. Esse é o rótulo que eu queria ter. Você tá rotulado de artista na camiseta, eu queria botar o rótulo em mim escrito assim, equilibrado. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Luciano, e obrigado a todos. Valeu. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.